Pai do Senhor Salizac, tudo bem com vocês? Pai do Senhor a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, mesmo não sendo da Salizac, que eu sei que tem muita gente que assiste mesmo. Para você que não é do nosso ministério, para você que é do nosso ministério, seja qual idade for, qual sala for, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastores, todos vocês, saudades imensas, né? Que uns dias nós estaremos nos abraçando de novo. A todos vocês da sala, a todos vocês da EBD, a paz do Senhor. Amém? Nós estamos falando sobre Apocalipse. E hoje nós vamos continuar com a aula, tá vendo? A revista de Apocalipse, fim dos tempos, né? A sala de jovens. Nós vamos continuar com a aula. Hoje nós vamos falar dessa matéria aqui, ó. As taças da ira de Deus. As taças da ira de Deus. Lição de número 9, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ira de Deus. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração para nós começarmos? Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço, Senhor, para que nós possamos aprender mais de Ti e também ensinar a Ti. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, que nós possamos estar na Sua presença em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos uma sequência, né? Falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre as 7 taças, falamos sobre os 7 selos, não nessa sequência, né? Falamos das sete selos, 7 trombetas, e nós vamos falar das 7 taças. Falamos das 2 testemunhas e assim em diante. Nós vamos falar agora das 7 taças. Até aqui, o que vinha acontecendo, né? Arrebatamento. Ainda existia salvação, o Senhor ainda com misericórdia, né? Aí veio as 7 selos, aconteceu tudo aquilo, mas ainda havia misericórdia, o Senhor, né, trabalhando ali. A tribulação, a grande tribulação, as 2 testemunhas pregando, ainda o Senhor trabalhando, mesmo nessas épocas ainda havendo salvação, né? Aí você vê que Deus toca, mas não toca diretamente no homem, toca na natureza, toca nas luminárias, toca no rio, toca na natureza, e assim em diante. Mas 1/3 da humanidade, 1/3 Mas ainda não é um toque direto. As taças agora, o Senhor vai começar a tocar diretamente no homem. Mas tem taça que é jogada no... A gente vai ver isso aqui e vamos explicar, tá bom? O texto de referência fica Apocalipse 15, do 1 ao 8, mas é bom você ler o texto 16, Apocalipse capítulo 16. É bem mais interessante. Você conhece Apocalipse 16? Aposto que tem alguém, sei até quem já está fazendo assim, é um grupo de rap? Não, né? Apocalipse 16 da Bíblia, né? Eu tenho certeza que no comentário alguém vai falar quem faria essa piada, né? Então, leia Apocalipse 16, você vai entender. Diz assim, ó. Versículo do dia. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, 1. Verdade aplicada. A humanidade, a última série do julgamento divino será derramar das taças. O grau de intensidade das taças tem por finalidade a aniquilação dos inimigos de Deus. Vou ler de novo porque eu gaguejei bastante, né? A última série de julgamentos divinos será o derramamento das taças. O grau de intensidade das taças tem por finalidade a aniquilação dos inimigos de Deus. O objetivo da lição é mostrar a consumação do juízo de Deus sobre a humanidade. Revelar que o juízo de Deus será sem misericórdia. Compreender o propósito escatológico de cada taça derramada. Esse é o objetivo da lição. Introdução. No fim da grande tribulação, Deus multiplicará seu juízo sobre os habitantes da terra.
Pois o intuito agora não será arrependimento, mas sim o total aniquilamento de todas as forças que conspiram contra Deus e os seus santos. Né? Então vamos lá, vamos começar a ler. As pragas naturais. Mas antes, eu quero fazer aqui, tá? Nós vamos pegar, vamos ver taça por taça. A primeira taça, a segunda taça, tá? Que é derramada. Então, a primeira, Apocalipse 16. Diz respeito à contaminação com úlceras malignas. Vamos ler aqui, Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna dos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha só, a Bíblia fala assim: e foi o primeiro anjo, que são os anjos derramando as taças, derramou a taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isso é o texto bíblico, olha só. Então, na primeira taça, ele vai derramar e vai chagas, úlceras, a pele deles, de alguma forma, vai criar úlceras. Por quê? Porque o Senhor está derramando essa taça, que agora ele vai começar a pesar a mão sobre os adoradores da besta, os inimigos de Deus. O que está acontecendo? Algo que talvez a gente vinha falando, mas não se havia notado. Mesmo com tudo isso acontecendo, haverá adoradores da besta. Ainda haverá quem é contra as coisas de Deus, adorando Satanás e a besta. O anticristo, a besta, o falso profeta, haverá ainda seguidores. E aqui já fala que haverá úlcera para os adoradores da besta. Então você vê que o povo é ruim, o ser humano é ruim. Mesmo acontecendo tudo isso, não se volta a Deus. A gente está falando ainda de duas testemunhas que vai passar 3 anos e meio pregando na terra. Logo após as duas testemunhas, isso aqui vem. Pregando na terra, que vão ser mortos e vão ressuscitar. Mesmo assim, ainda haverá adoradores. E esses aqui já têm o sinal da besta. Então, úlceras, né, malignas, chagas, más na pele desse povo. Isso aqui é a primeira. Tá? Aí a segunda, um anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente. Aí o segundo anjo, ele vai pegar a taça e vai derramar no mar. Aliás, mas vai derramar no mar, mas o mar não tem nada a ver com a humanidade, mas vai matar toda a alma vivente no mar e as águas do mar vai se tornar como sangue. Então, como não tem nada a ver com a humanidade, com o homem em si, vai acabar com o alimento, né, do mar. Aquele que tirava o alimento do mar vai acabar. A natureza, ela é um ciclo perfeito. Se alguma coisa dá errado em algum lugar, isso tem uma representação em outras coisas também. Se o mar vai ter um problema, outros lugares da natureza também terá. E toda a alma vivente do mar vai morrer. Então o alimento vai estar escasso. Vai acabar os alimentos, não é mesmo? Esse, agora, o terceiro, no 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue. Então você vê aqui que esse anjo vai agora e derrama sobre os rios. E os rios se transformam em sangue, matando também as suas almas viventes, né? Ali os animais, tudo que se vive ali morre. E agora a escassez de água. Não vai ter água, vai ser escassa a água. É lógico que existem outras fontes de água, mas a escassez, porque os rios agora se transformarão em sangue. A humanidade vai colapsar, pior do que já estava. Com a marca da besta, o pessoal fazendo negócio, comprando, vendendo, parece que vai tudo se organizar. Eles vão adorar a besta, eles vão adorar o anticristo, eles vão seguir o falso profeta. Mas agora o Senhor começa a derramar a ira dele sobre os homens. Né? Então nós falamos aqui
sobre no quarto, o terceiro anjo derramou as taças no rio, né? Agora vemos que ele vai derramar, vamos no 6 aqui, visto como derramar o sangue dos santos, né? Ele fala, e eu vi o altar que dizia na verdade, e o quarto aqui, ó, no 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Então vem o quarto anjo e derrama sobre o sol. O que acontece? O sol começa a abrasar o corpo, de tal forma que começa a queimar a humanidade. Os que ainda se restaram, os adoradores da besta, os que perseguiam a besta, entendeu? Os que seguiam a besta, os adoradores dele. Agora é o sol batendo em todos fortemente. Mais um. Aqui fala, que é o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens como fogo. E os homens foram abrasados de grande calor e blasfemaram. Essa parte é interessante, ó. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para que derem glória. Então, você vê que em tudo isso, o homem ainda se volta contra Deus. Hoje, o sol não é permitido que ele nos mate. Está segurando, e tem gente que não glorifica a Deus. Naquele dia, o sol vai ser permitido que mate o ser humano, que abrase o corpo dele, e eles vão se voltar contra Deus. Nem assim essas pessoas vão estar contentes, elas vão sempre perseguir o nome de Deus. Existe um anticristo, regendo tudo isso, e vários anticristos apoiando a ele. Quem é o anticristo? É todos os que vão contra Cristo. Então, esses adoradores da besta, adoradores do falso profeta, eles vão todos contra Deus, vão se levantar contra Deus, mesmo sabendo que Deus é aquele que tem o poder de segurar essa praga, como fala aqui, ó. Foi permitido que abraçasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, aqui, ó, que tem poder sobre estas pragas. Ou seja, sabendo mesmo assim que Deus tem o poder sobre essas pragas, eles continuam blasfemando contra Deus. Por quê? No intuito deles, na cabeça deles, Deus tem culpa disso. Mas, se a gente sabe que não vai acontecer, porque o Apocalipse está escrito assim, mas se voltasse a Deus sabendo que essas pragas poderiam ser destruídas. E esta foi a quarta praga. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. E, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, na quinta, ele ataca o trono da besta. Tem muitas assim, coisas iguais, que lembra também Faraó, que lembra ali as pragas do Egito. O povo, mesmo assim, não voltava atrás. Aí Deus ataca o trono da besta, derrubar a besta. Agora ele derrama a sua taça, o quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta. Ou seja, o povo contra Deus, a favor da besta, Deus ainda derruba a besta para mostrar que ele é maior, e o povo ainda continuando. O povo besta, A trocadilho é quase que obrigatório nesse sentido. Então a gente começa a ver que o coração do homem é ruim. E ele continua adorando a besta, mesmo Deus derrubando o motivo de adoração deles. Eles continuam a adorar a besta. Deus derruba a besta e eles blasfemam. Assim, quem está em volta ali sente tanta dor que morde a língua, chega a morder a língua, como diz aqui, mordiam a língua de tanta dor, mas não deixam de adorar
a besta. Né? O quinto derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então nós vamos vendo que agora ele ataca ali o trono. Ou seja, atacou os adoradores, atacou o trono e o sexto. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou, para que parasse o caminho dos reis do Oriente. Então nós vemos que nesse aqui começa uma movimentação para a guerra do Armagedon. O trono do anticristo, da besta, do falso profeta, está nesta região. O rio Eufrates, lembra que a gente, né, se fala muito dele, do rio Eufrates na Bíblia. Desde o Éden fala do rio Eufrates. Então, vai estar nesta região. E quando cessa o Eufrates, abre para a guerra do Armagedon. Mas isso é para outra aula, mas ele começa a atacar agora o trono da besta. A capital da besta fica agora acessível para as tropas chegarem. Vamos para a sétima? E diz aqui na sétima, deixa eu achar aqui o sexto anjo, né? Ele fala, tem algo interessante aqui, ó. E da boca do dragão, lá no 13, e da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante aos da rã, porque são os espíritos demoníacos. Então ali, Satanás começa a mostrar a cara dele. Mas mesmo assim o povo continua adorando a besta, continua seguindo eles, assim em diante. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Derramou a sua taça no ar, né? E saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovão, e o relâmpago, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. Agora, ele lança no ar, e vem, né, os terremotos, e tem outra passagem aqui interessante, ó. E a grande cidade se fendeu em 3, e a cidade das nações caíram de grande Babilônia. Lembrou Deus que lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, aos montes se calaram. E sobre os homens, esse pedaço, sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era muito grande. Então, você vê Deus mandando e o povo blasfemando. Deus mandando e o povo... Ninguém falou, espera aí, que Deus forte é esse? Não é mesmo? Ninguém para. Por quê? O homem é mau. Caía pedra, né, de 1 talento, ou seja, 45 quilos, caía. E o povo falando, não, mas essa praga é muito terrível. Mas em nenhuma outra, eles paravam de adorar a besta e o anticristo. Então, eu li aqui rapidinho as pragas, para a gente poder saber quais são quais, né? São 7 pragas, são 7 taças derramadas, e essas já atacam o homem, diretamente a humanidade, os adoradores da besta. Essa já ataca diretamente os adoradores da besta, do anticristo, do falso profeta, da tríade satânica, né? Que a aula passada nós falamos, da tríade satânica. Essas agora já começam a atacar eles e os adoradores deles. Já não é mais indireta as pragas, agora já são diretas. Vamos ler um pouquinho da revista, agora que a gente sabe das pragas. As pragas sobre a natureza, a ira de Deus sobre os rios e mares, né? Na segunda trombeta, a terça parte foi exterminada. Agora, né, extermina todas. Então, há sempre um paralelo com as trombetas e as taças. A gente vai sempre lembrar, mas espera aí, parece que a gente já falou isso na aula passada, não derramou? Não, ali era indiretamente. As trombetas era indireta, derramava e tocava e matava terça parte. Tocava e matava uma parte. Agora aqui não, é diretamente, tá? As trombetas têm o mesmo paralelo das taças, porém era indireto, agora é direto, tá? A taça sobre o sol, né?
os homens começaram a ser abrasados como intenso fulgor do luminar, diferente da quarta trombeta, quando a terça parte do sol se escureceu. Então, o mesmo paralelo. Agora, as pragas sobre os homens, chaga e chuva de pedras, a inauguração das últimas pragas sobre a humanidade. A última praga será derramada no ar, provocando trovões, relâmpagos e tudo mais. Então, essas aqui já são contra a besta. Agora começa a pegar contra a tríade satânica, os 3 elementos ali. Frases da 7ª praga, aqui na lição. Praga sobre os homens, 2:2. A frase da 7ª praga, eu quero ler esse aqui, ó. Segundo o Apocalipse, diferente das demais pragas, no último juízo de Deus, derramado sobre a terra, o anjo fala, está feito. Esta simples frase no grego é só uma palavra que indica uma ação completa. Essa é a voz de Deus e a sua declaração final. Ao exterminar o juízo das 7 pragas, estará consumada a obra da limpeza terrena, onde será inaugurada uma nova dispensação, o milênio, onde a terra desfrutará de 100 anos de paz. Então aqui ele vem, derruba os inimigos, a tríade satânica, e vai ter a guerra do Armagedon e vai começar 1000 anos de paz. Então nós temos o juízo divino sobre a besta, a taça sobre o trono da besta, tá? A taça de Deus sobre o rio Eufrates, tá bom? Que já começa agora contra a besta. E eu vou ler a conclusão para nós, tá? O grande e terrível dia do Senhor chegará mostrando às pessoas que toda rebelião terá sua consequência. O juízo divino através das taças derramadas servirá de purificação para a terra. Então aqui ele já começa a purificar a terra para o reino do milênio, não é mesmo? Quem tem a marca da besta vai ser exterminado, a tríade satânica vai ser exterminada, a guerra do Armagedon, 1000 anos de paz. Não é mesmo? Gente, é muita coisa, Eu fico vendo assim, eu brinco, eu falo, na minha aula, eu sempre falo assim, é mais fácil ir para o céu ou ir para o inferno? Todo mundo fala, não, é mais difícil, ir para o céu ou ir para o inferno? Aí todo mundo fala que é difícil ir para o céu. Eu sempre brinco, falo, difícil é ir para o inferno. Sabe por quê? O Senhor dá oportunidade de arrependimento quase que diariamente, quase que momentaneamente, quase que de minuto em minuto o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento. Se a gente não se arrepende, é muita teimosia, Então o difícil é ir para o inferno, Porque o Senhor nos dá a oportunidade de salvação. São tantas as oportunidades de salvação que o Senhor nos dá, que às vezes a gente fica até mal acostumado, que a gente vive o tempo da graça. E no tempo da graça, basta ouvir, se arrepender e seguir. Então, essa oportunidade que nós temos se torna até difícil ir para o inferno, porque a gente tem que rejeitar a palavra, o Espírito Santo, diariamente, constantemente, a todo momento. Enquanto para ir, para o inferno, você tem que rejeitar tudo isso. E para ir para o céu, você só tem que dar ouvido a isso a todo momento, não é mesmo? Então, ir para o inferno é mais difícil do que ir para o céu, porque o Senhor não quer deixar. Só que aqui em Apocalipse você vê que o povo blasfemava, o povo discutia, o povo seguia a besta, o povo rejeitava Jesus, rejeitando a Deus, mesmo vendo os milagres e derramando as pragas, eles continuavam rejeitando. Então, não sejamos assim nos dias de hoje. Pregar, eu ensino, eu não prego, aqui é um ensinamento. Mas pregar é pegar o texto bíblico daqueles dias e trazer aos dias de hoje. Resumidamente, isso é pregar, trazer o texto bíblico aos dias de hoje. Então, se eu pegar esse texto bíblico e for pregar para vocês, eu vou trazer aos dias de hoje. Nós continuamos rejeitando a Deus, Então, não vamos ser, esses besta que adora a besta.
Vamos ser um pouquinho mais espertos. Não vamos deixar isso acontecer conosco. Tá bom? Gente, muito obrigado. A aula está acabando. Meu Deus, essa aula parece que foi até mais rápida, né? Porque são 7 taças e nós não podemos demorar muito. A aula tem que ser um pouco mais curta porque eu não estou conseguindo gravar uma aula muito longa e enviar, né? O meu celular não está suportando, vocês me perdoam. Saudade imensa de vocês, Deus abençoe vocês, logo estaremos juntos, tá? Muito obrigado por tudo, Deus abençoe, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela nossa oportunidade de salvação, que continue sendo assim, Senhor, que nós possamos ter confiança, Senhor, que o Senhor virá, Senhor amado, nos buscar, e que, Senhor, se até lá no arrebatamento, Senhor, nós não estivermos, Senhor amado, nesta terra, é porque o Senhor nos levou antes, mas que nós possamos estar aí contigo, Senhor amado. Que a nossa salvação seja antecipada, Senhor, mas da forma que o Senhor bem entender. Muito obrigado, Senhor amado. Muito obrigado, Salizac. Muito obrigado a todos os meus amigos. Se faço comentário lá. Talvez domingo de manhã eu não vou estar online. Talvez, tá bom? Eu tenho um compromisso domingo de manhã. Fiz uma promessa para os meus filhos e eu vou ver se eu consigo cumprir, tá? Então, talvez eu não estarei online, mas eu vou responder sim. Eu tento dar uma olhadinha lá em todos os momentos. Muito obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.